Oi, gente. Como vocês já devem estar sabendo, o Jair Bolsonaro soltou um tweet, né, no Twitter, dizendo que o Estado é laico, respeitam todos, mas que o governo deles, eles dizem o governo obviamente deles, não do Brasil, né? O governo é deles, né? Não é o governo dos brasileiros. É um governo cristão. E eu tenho uma série de problemas com essa fala e nós vamos examinar aqui nesse vídeo, né? E, inclusive ele soltou um videozinho com um negócio de oração e tal. Que, enfim, tranquilo. Algumas coisas precisam ser esclarecidas sobre essa história toda. Primeira coisa, quando se diz que o Estado é laico, é que o Estado ele é neutro diante das questões religiosas, ou seja, o Estado ele não toma partido dessa ou daquela religião. Quando alguém diz que um governo em particular é cristão, assume o cristianismo como a sua orientação ideológica e aparentemente também mecanismo de escolha de composição do governo, né? Ele faz justamente o que o Estado ser laico não permite, né? O Estado é a instituição mais permanente, o governo é temporário, mas o governo, quando ele assume uma clara preferência, ele rompe com a laicidade do Estado, porque ele declara a preferência de uma religião em detrimento das outras ou detrimento de outras perspectivas. Então, é uma postura problemática. Os indivíduos podem ser cristãos, muçulmanos, judeus, agnósticos, ateus, podem ser umbandistas, budistas, hindus, né? Os indivíduos eles podem ter qualquer tipo de, inclusive os indivíduos compondo o governo podem ter qualquer orientação religiosa, mas o governo, para manter a laicidade do Estado, não pode assumir uma preferência por uma religião. Quando ele faz isso, ele rompe com o princípio que ele disse respeitar. Então ele, em uma frase, diz que o Estado é laico, e depois, ao dizer que o governo é cristão, ele contradiz essa dimensão, porque ele não está falando do cristianismo dele ou dos ministros dele. Ele está falando do cristianismo enquanto uma perspectiva de governo. Ai, ai. E não de indivíduo. Ele poderia dizer, por exemplo, eu sou cristão, ele poderia dizer isso. Eu tenho vários ministros cristãos. Agora, até o fato de se utilizar o cristianismo como critério de seleção é problemático, porque isso significaria que você, por exemplo, pode estar descartando um judeu, um muçulmano, um hindu, um budista, um agnóstico, um ateu, porque ele não faz parte da religião do governo. Então, e isso cria um problema no processo seletivo. Isso já torna o processo seletivo um processo enviesado, do tipo, aqui só entra cristão. E aí tem alguns paralelos, não é? Instituições que tinham o racismo enquanto prática corriqueira diziam que só podiam entrar brancos, né? O preconceito religioso ele se estruturou ao longo dos tempos, cerceando outros de entrar em seu espaço. Quando ele diz o governo aqui é cristão, basicamente ele está dizendo que se você não for cristão, você aqui não é bem-vindo. E respeitar aí está também de forma contraditória. Porque se você respeitasse, outras perspectivas seriam bem-vindas dentro do governo. Não é? É curioso isso, né? Como o pensamento teocrático ele é forte dentro do bolsonarismo. Inclusive, eu trouxe aqui no canal que Bolsonaro fez um discurso dizendo que é Estado cristão. Agora ele mudou. Mas na época de campanha, ele disse isso para uma multidão e eu coloquei o vídeo dele falando isso aqui no canal. Agora ele já moderou um pouco a linguagem, embora ela se mantenha em contradição com a nossa Constituição. Porque o que é absolutamente legítimo é a sua escolha individual, mas quando você parte
para o coletivo, quando você parte para o institucional, inclusive das instituições que compõem o seu governo, você não para garantir a laicidade, você tem que dizer todas as religiões, todas as perspectivas são bem-vindas. Todas as perspectivas podem compor quadros no governo. Nós não estamos selecionando ministros por serem cristãos. Quando ele diz que o governo é cristão, a pressuposição, e alguém pode até encontrar algum membro do governo que não seja cristão e dizer, tá vendo, André? Ele chamou esse aqui que não é cristão. Mas é óbvio que ao dizer que o governo é cristão, ele está projetando que um aspecto que vai ser pesadamente levado em conta no processo seletivo de pessoas para o governo é a pessoa ser ou não ser cristã. E provavelmente tem pessoas vendo esse vídeo que acham, é tranquilo, não tem problema fazer isso. Qual é o problema de você levar em conta a religião da pessoa? Bem, quando você leva em conta a religião da pessoa, você está criando um mecanismo histórico de preconceito, de cerceamento de oportunidades com base nisso. Imagine que o diplomata mais qualificado que o Brasil tem é judeu. E aí, os membros do governo Bolsonaro, influenciados pela perspectiva de que o governo é cristão, não chamam esse diplomata. Não, esse diplomata não, vamos preferir esse outro diplomata aqui, que não é tão bem qualificado, mas pelo menos é cristão. E é engraçado que é a mesma direita que diz defender meritocracia. E aí você vê que esse discurso de meritocracia é uma verdadeira falácia, uma grande fraude. Porque não só os pontos de partida são completamente díspares, como os mecanismos dele de escolha de pessoas é absolutamente enviesado pela ideologia e não pelo mérito. Alguém tem alguma dúvida que se o mérito fosse um critério, Ernesto de Araújo não seria ministro? Ernesto de Araújo, nosso ministro das Relações Exteriores, eu não vou xingar, vou evitar, mas ele é tosco. Vamos, né? Ele tem uma qualificação baixa, né? Não estou agredindo, né? Para estar naquele quadro. Isso é, enfim, não estou dizendo nenhum absurdo, isso é absolutamente verificável. No Itamaraty tem quadros muito melhores. Só para pegar esse exemplo. Mas ele foi escolhido porque ele faz parte da linha ideológica ligada ao Olavo de Carvalho, ligado a um determinado tipo de ultraconservadorismo cristão. Não é nem o cristianismo em geral. É uma corrente que vê o cristianismo por um prisma fundamentalista e quase conspiratório, que é a do Olavo de Carvalho. E que levou à presença do Ernesto de Araújo no governo. Então, é realmente absurda essa fala do Bolsonaro, contraditória, e ela está carregada de um pensamento teocrático. O que é a teocracia? É um governo que é orientado por preceitos religiosos que institui mecanismos autoritários através desses preceitos. Isso é extremamente perigoso. Uma das grandes conquistas das democracias ocidentais foi a ideia da laicidade. Que a ideia da laicidade do Estado e dos governos serem abertos é a ideia, olha, você pode ter qualquer religião, você pode não ter religião, isso não vai ser um critério para a seleção, isso não vai ser um critério de política, nós não vamos fazer uma política que beneficia somente uma religião. Imagine a seguinte situação, se o governo é cristão, eu não poderia pressupor que o governo pode desenvolver uma política pública que beneficia mais os cristãos, e eu não poderia pressupor que cria uma política pública que beneficia os cristãos que são mais afinados com o governo, mas o Estado não pode fazer isso, e os governos não podem fazer isso. Eles não podem criar uma política pública com esse critério religioso. Você pode até criar uma política pública com o critério da necessidade. Esse grupo populacional é mais vulnerável, tem necessidades diferentes e precisa de uma política pública específica. Mas não utilizar a religiosidade dessas pessoas como um critério. Se você utilizasse isso, por exemplo, evangélicos que têm muito preconceito com religiões de matriz africana poderiam bloquear
políticas públicas que beneficiam populações que têm religião de matriz africana. Porque eles têm uma visão preconceituosa ou xenofóbica em relação a essas religiões. Será que é tão impossível que isso seja feito com base nessa perspectiva? Não. Aliás, eu diria, sem querer parecer exagerado, dizer que me parece altamente provável que isso acontecesse. Claro que não seria às claras, mas você pode fazer políticas por ação e por omissão. Eu sempre lembro do exemplo que no início do século XX, a tuberculose e a sífilis estavam matando a população pobre, majoritariamente negra, e enquanto isso as academias de medicina estavam dizendo não existe o paradigma racial, e ignorando aquilo dali. Aí veio a febre amarela e outras doenças ameaçando os ricos e ameaçando os brancos, e aí as mesmas instituições resolveram, não, agora a gente tem que se mexer. O preconceito ele apareceu nas escolhas. Enfim. É preocupante esse pensamento teocrático e isso é de natureza antidemocrática e é extremamente perigoso. É extremamente perigoso. E é tudo que eu tenho para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar, que é muito importante para a gente. Um abração e até o próximo vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobina e você está na Nova Máquina do Tempo. Tchau, tchau, gente.